Olá, meu nome é Marco Antônio Campanário, eu sou aluno de graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná. Eu vou apresentar para vocês o trabalho que eu desenvolvi durante meu período de iniciação científica no Laboratório de Genética de Micro-Organismos, o LabGen, em colaboração com o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Energia Autossustentável, o NP10. Ambos os laboratórios são da UFPR e a quem interessar, o LabGen possui duas linhas de pesquisa principais: genética molecular de microfungos e genética molecular de microalgas. No meu caso, eu trabalhei com biologia molecular de microalgas verdes e o meu trabalho foi intitulado Transformação Genética de Tetradesmos Oblíquos LGMM01. Minha orientadora foi a professora Vanessa Merlo Cava. Microalgas formam um amplo grupo polifilético de micro-organismos fotossintetizantes, tanto eucarióticos quanto procarióticos. Essa diversidade é tão grande que, dentro da vida eucariótica, as microalgas estão presentes em quase todos os clados evolutivos. A minha microalga de estudo foi Tetradesmos oblíquos, essa lindeza aqui. Ela é uma clorofícia, ou seja, uma microalga verde, e ela tem algumas características como alta produção de óleo, de lipídios, a produção de compostos de interesse econômico, ela é cosmopolita. Então, dado o seu alto potencial biotecnológico, Tetradesmos oblíquos é uma microalga utilizada pelo grupo de pesquisa do NP10 para pesquisa em produção de biocombustível algal, como alternativa ao biocombustível vegetal, como fonte a cana-de-açúcar, soja e milho, que gastam hectares de terra para a produção. Então, para a pesquisa, a microalga é cultivada dentro de fotobioreatores como esse e somente há necessidade de luz solar, gás carbônico e matéria orgânica. Desses fotobioreatores, o volume de cultivo dele é extraído a biomassa algal, que é rica em óleos, e esse óleo é extraído da biomassa, que é matéria-prima para o biocombustível que fornecerá energia para a sociedade. Além disso, a biomassa residual que sobra da extração lipídica contém altas cargas de carboidratos e proteínas. Então, dado seu alto valor nutritivo, essa biomassa ainda é utilizada para a produção de ração animal, fármacos, cosméticos, nutracêuticos e até alimentos humanos. Então, dada a grande importância biotecnológica e ecológica das microalgas, a pesquisa básica em cima da biologia desses seres é extremamente necessária. E desenvolver técnicas moleculares para se estudar o metabolismo, a biologia molecular e a bioquímica desses seres é muito importante. Então, o objetivo geral da minha pesquisa foi aprimorar um sistema de transformação genética por eletroporação para tetradesmos oblíquos linhagem LGMM01. Como objetivos específicos, eu pretendi verificar tanto o uso do marcador de seleção de resistência à higromicina quanto o gene repórter da beta-glucuronidase em tetradesmos oblíquos, além de testar diferentes parâmetros de choque para eletroporação na microalga. Então, para isso, foi utilizado o plasmídio Pcambia 1303, de mais ou menos 12.000 pares de base, como vetor de alguns componentes importantes, como o promotor constitutivo de plantas CanV35S, acoplado tanto ao marcador de seleção HPH, de resistência à higromicina, quanto ao gene repórter GUS-A, que codifica beta-glucuronidase. Então, as células de microalga que expressarem essa sequência do vetor terão tanto o fenótipo de resistência ao antibiótico higromicina, quanto, se cultivadas ou expostas ao reagente cis-gluc, apresentarão um fenótipo azulado ao invés de esverdeado. Então, esse vetor foi extraído de Escherichia coli top 10, a bactéria onde ele estava clonado, né? E essas moléculas de DNA circular foram linearizadas por restrição com a enzima BAM-H1. Em paralelo ao processamento das amostras moleculares, a linhagem LGMM01 da microalga Tetradesmos oblíquos foi cultivada em diferentes condições de cultivo para, por espectrofotometria, ser traçadas curvas de crescimento para determinar a fase logarítmica de crescimento da microalga, que teoricamente é apropriada para transformações genéticas. Tendo as amostras moleculares preparadas e o padrão de crescimento da alga nas condições estudadas, foram delineados alguns parâmetros variáveis para a eletroporação, como as configurações de choque, o tipo de choque, o número de choques, a concentração do vetor, o estado do vetor, e tendo estudado tudo isso com base no trabalho de Gu e colaboradores em 2013, com a mesma microalga,
foi realizado o experimento de eletroporação no equipamento da Biorad GenePulsar XL2. Então, basicamente, nós eletroporamos, ou seja, demos choques em suspensões celulares da microalga Tetradesmos oblíquos. Algumas dessas suspensões possuíam o plasmídio presente, outras não. Então, logo após o choque, essas células foram recuperadas em meio TAP sem antibiótico, para dar tempo do mecanismo molecular integrar a sequência do vetor no genoma e expressá-la. E logo depois da recuperação, cada tratamento foi plaqueado tanto em placas com o antibiótico quanto sem o antibiótico. Então, como controle negativo, estão as placas com antibiótico apenas das células eletroporadas, sem o vetor, então elas não terão um fenótipo de resistência. E como controle positivo estão as placas sem o antibiótico, somente das células sem o vetor eletroporadas. Então a gente espera, como resultado desse experimento, que as placas com antibiótico tenham a formação de colônias resistentes à higromicina. No caso das células eletroporadas na presença do vetor. Como resultados, nós tivemos entre os dias 2 e 3 de cultivo de todas as condições ensaiadas a fase logarítmica de crescimento para a microalga. No screening de transformantes, curiosamente o meio Chu, que não tem carbono orgânico, ou seja, é uma condição de cultivo autotrófica, não apresentou crescimento de transformantes, enquanto no meio TAP, que tem fonte de carbono orgânica, houve crescimento dos transformantes. E as condições que geraram transformantes, condições de choque, foram as condições de 1 a 7. Como vocês podem ver aqui, as placas sem o antibiótico e as placas com antibiótico gerando colônias resistentes. Aqui também, aqui está o controle negativo. E algumas células de transformantes estão sendo submetidas ao ensaio GUS de atividade beta-glucuronidase e algumas já apresentaram um fenótipo azulado, demonstrando a expressão do gene da beta-glucuronidase. Então, esse trabalho apresentou novas condições de choque para a transformação genética de tetradesmos oblíquos por eletroporação, destacou a necessidade de cultivo mixotrófico para os transformantes de T oblíquos com Pcambia 303 nas condições ensaiadas, no caso, e houve a confirmação do uso do gene repórter GUSA da beta-glucuronidase na microalga pela observação do fenótipo azulado nas células transformadas. Espero que tenham gostado. Essas foram as referências utilizadas para o trabalho, algumas, e muito obrigado. Caso queiram entrar em contato, esse é o meu e-mail.